A Bolsa Brasileira teve uma alta impressionante, a festa foi boa, a grande questão agora é: a festa acabou? Ainda existem boas oportunidades ou, assim, quem chegou atrasado vai ter que se contentar com as sobras? Nosso objetivo hoje é exatamente esse: analisar uns dados recentes para entender se o mercado como um todo já está num preço justo e, principalmente, colocar uma lupa no setor bancário que esteve no centro de todas as conversas. Exatamente. E essa análise é quase um trabalho de detetive, né? Se antes o valor estava mais espalhado, com essa alta recente ele ficou mais escondido. O interessante agora é identificar as assimetrias. Enquanto algumas empresas e setores foram as estrelas da recuperação, outros parece que ficaram no camarim. Nossa conversa hoje é sobre encontrar essas pistas, esses bolsões de valor que podem ter sido ignorados pela euforia geral. Perfeito. Vamos começar então pelo mapa do tesouro, o panorama geral. O primeiro ponto que salta aos olhos nos dados é que o mercado como um todo parece ter saído daquela grande liquidação. Se a gente olha o indicador preço-lucro, ele voltou para um patamar bem próximo da média dos últimos 20 anos. E isso vale tanto para o Ibovespa completo quanto se a gente tira as gigantes Petrobras e Vale para ter uma visão mais limpa, né? Sim, da economia doméstica. A sensação é que o preço ficou mais justo. E é fundamental entender o que isso significa na prática. Quando o preço-lucro está na média histórica, não é um alarme para sair vendendo tudo, de jeito nenhum. É, na verdade, um sinal de que o jogo mudou. Aquela moleza de comprar o índice, sentar e esperar, essa fase, pelo visto, acabou. Agora, a seleção de ativos, o famoso stock picking, se torna a habilidade mais importante. É preciso ser muito mais seletivo. Muito mais criterioso, né? Exato. Bem mais do que naqueles momentos de pessimismo extremo, onde praticamente qualquer coisa parecia uma pechincha. E essa parte da análise me pegou de surpresa. A gente ouve o tempo todo que a bolsa subiu, mas os dados mostram que nem todo mundo foi convidado para essa festa. E é aqui que nosso trabalho de detetive começa. O setor de small caps, aquelas empresas de menor valor de mercado, não acompanhou a alta com a mesma força. Ficaram para trás. O preço-lucro delas hoje está em 9,8 vezes, enquanto a média histórica é de quase 15. E outro setor que a análise aponta como defasado é o de celulose, com gigantes como Suzano e Klabin. E existe uma lógica por trás dessa defasagem, sabe? Ela diz muito sobre como o mercado funciona. Em ciclos de alta fortes, muitas vezes liderados por capital estrangeiro, o dinheiro tende a fluir primeiro porque é grande, óbvio e fácil de negociar. As mais líquidas. Exato, as empresas maiores são a porta de entrada. As menores, como os small caps, ou de setores mais cíclicos, como o de celulose, que depende do preço de uma commodity que vem caindo desde 2022, elas demoram mais para entrar no radar. E é exatamente nessa demora, nesse esquecimento temporário, que as janelas de oportunidade podem se abrir. Agora, preciso trazer um ponto da análise que funciona como um grande alerta, quase uma placa de cuidado sobre como a gente usa certas métricas. A discussão é sobre a comparação direta entre o retorno que se espera das ações e a taxa de juros da renda fixa. O famoso prêmio de risco. Isso. Essa métrica chegou a sinalizar para não comprar ações no início de 2025, logo antes de uma pernada de alta bem forte. E a fonte ainda dá um exemplo mais antigo e brutal. Em 2015 e 2016, seguir essa lógica teria feito o investidor perder uma das melhores chances de compra da década. Só para garantir que todo mundo está na mesma página, quando a gente fala de prêmio de risco, estamos falando daquele rendimento extra que o investidor teoricamente exige para topar o risco da bolsa em vez de ficar tranquilo na renda fixa, certo? Exato, é essa a ideia. O retorno a mais para compensar a volatilidade. O que é fascinante aqui é a armadilha conceitual por trás dessa comparação. Ela coloca na mesma balança duas coisas de natureza completamente diferente. Ações são participações em negócios e empresas que geram lucro, que reinvestem esse lucro para crescer e que, com o tempo, tendem a gerar mais valor. Certo. A renda fixa, por outro lado, é um empréstimo. Você empresta seu dinheiro e recebe juros.
É outra dinâmica. Isso me lembra que o investidor iniciante sempre cai nessa armadilha de comparar o ping-pong da bolsa, que sobe e desce, com a aparente tranquilidade de uma maratona da renda fixa, que só sobe, mesmo que devagar. São esportes diferentes. Exato. Exatamente. Para quem investe com foco no longo prazo, na acumulação de patrimônio, a renda variável historicamente entregou retornos maiores. A renda fixa cumpre um papel importantíssimo, como ter uma reserva de emergência ou, melhor ainda, uma reserva de oportunidade. Para comprar na baixa. Isso, para comprar ativos bons quando o mercado entra em pânico. Tentar usar a taxa Selic como uma bola de cristal para decidir se é hora de comprar ou vender ações é uma estratégia que o histórico mostra ser bastante falha. Esse ponto sobre o longo prazo é o gancho perfeito para a gente olhar para os bancos, que são a espinha dorsal da economia e, em tese, um investimento para a vida toda. Aquele desconto enorme que a gente via neles, ele sumiu. Sumiu. Pelo menos nos grandes bancos de varejo. Os dados são claros. O preço-lucro do setor hoje está em torno de 8 vezes. A média dos últimos 10 anos é de 8,3 vezes. Colado na média. Ou seja, a diferença é mínima. A percepção de que os bancões estavam de graça ficou para trás. O mercado ajustou os preços. Então a oportunidade no setor financeiro acabou. Não necessariamente. E aqui a análise fica mais granular, mais detalhada. Se o desconto nos grandes bancos evaporou, talvez ele tenha migrado. A análise diferencia os bancos do que chama de setor financeiro mais amplo. Que inclui o quê, por exemplo? Inclui empresas como a B3, a nossa bolsa, ou bancos de investimento como o BR Partners. Nesse segmento, ainda parece haver uma diferença relevante. O preço-lucro atual é de 10 vezes, contra uma média histórica de quase 13. Ah, interessante. A oportunidade pode não estar mais no balcão da agência, mas em outras áreas do sistema financeiro. Entendi. Então, se o desconto geral nos grandes bancos sumiu, vamos ter que analisar caso a caso. Vamos começar pelo Bradesco, que foi um dos destaques, né? A ação subiu 16% só em 2025, com um preço por volta de R$ 21. E a projeção para o resultado de 2025 é de um lucro recorde na casa dos 24 bilhões de reais. É o maior da história do banco. E é aqui que a avaliação de caro ou barato se torna uma arte. O preço de hoje pode ser visto de duas formas completamente diferentes. E tudo depende da sua expectativa para o futuro, especificamente para 2026. A análise nos dá dois caminhos. O primeiro é o cenário otimista, que projeta um lucro de quase 30 bilhões de reais em 2026. Ok, mas um lucro de 30 bilhões para o Bradesco. Parece um salto gigantesco. Quase 20% de crescimento em um ano para uma empresa desse tamanho. O que precisaria acontecer na economia brasileira para esse cenário otimista virar realidade? Isso não é colocar a barra alta demais? É uma ótima pergunta, porque ela vai no cerne da questão. Para esse cenário se concretizar, a gente precisaria de uma combinação de fatores muito positivos. Juros em queda contínua. Para estimular o crédito. Isso. Inflação controlada, para não corroer o poder de compra. E, principalmente, um nível de desemprego baixo, que se traduz em menos inadimplência. Se alguém acredita nesse cenário macroeconômico, então o Bradesco parece barato. Com um lucro de 30 bilhões, o preço-lucro projetado cairia para apenas 7 vezes. Bem abaixo da média histórica. Sim, que é de 9,4 vezes. Seria um belo desconto. E qual seria o outro lado da moeda? O cenário mais pé no chão? O cenário mais conservador parte do princípio de que o lucro de 2025, aqueles quase 25 bilhões, já é um patamar excelente e talvez mais sustentável. Se usarmos esse número como base para o futuro, o preço-lucro que estamos pagando hoje sobe para 8,5 vezes. Aí já fica colado na média histórica. Exato. Portanto, a conclusão é que comprar Bradesco hoje é essencialmente uma aposta no ritmo de crescimento da economia brasileira. Não é mais sobre comprar um ativo obviamente barato, mas sobre acreditar que o melhor ainda está por vir. Entendido. Agora vamos para o Banco do Brasil. Aqui, o ponto de partida da discussão recente foi uma preocupação bem específica, o aumento da inadimplência no crédito rural. Sim. Que, segundo os dados, atingiu um recorde em novembro.
Essa foi a notícia ruim que assustou o mercado. Sim, e esse é um caso clássico de como o mercado reage. Olhar para a inadimplência em alta é como olhar para a foto do acidente de carro. Já aconteceu, o estrago está feito e está no preço da ação. O investidor inteligente não fica olhando para a foto, ele está tentando descobrir quando a estrada vai ser liberada. Faz sentido. E a análise crans justamente o primeiro sinal de que o guincho chegou. Dados mais recentes do Banco Central, de dezembro, mostram que essa inadimplência no agro deu os primeiros sinais de E a estabilização é tão importante, mesmo que a inadimplência ainda esteja alta. porque ela quebra o ciclo de piora. A história nos serve como um guia aqui. Durante a crise de 2008, a inadimplência geral do banco explodiu. Atingiu um pico em 2009, ficou estável por alguns meses e, ao longo de 2010, começou a cair consistentemente. É um processo lento, então. É lento, bem lento, mas a estabilização é sempre o primeiro passo para a melhora. O mecanismo financeiro é direto. Quando a inadimplência para de subir, o banco precisa fazer menos provisões para devedores duvidosos, o famoso PDD. Certo. Significa mais lucro no fim do dia. O mercado começa a antecipar essa melhora. Faz todo sentido. E como Itaú e Santander se encaixam nessa foto? São histórias parecidas ou cada um está correndo em sua própria raia? Cada um está em um momento bem diferente. O Itaú, como a fonte descreve, é uma máquina de fazer dinheiro. A expectativa é que o banco anuncie mais um lucro trimestral recorde, perto de 12,3 bilhões de reais. Uau! A história do Itaú não é de recuperação. É uma história de consistência e previsibilidade. Ele entrega resultados sólidos trimestre após trimestre. Máquina é uma ótima descrição, mas o que isso significa na prática para o investidor? Que não tem mais para onde crescer ou que essa consistência justifica pagar um preço mais alto? É exatamente essa a questão. O mercado tende a pagar um prêmio pela qualidade do Itaú. O potencial de uma valorização explosiva talvez seja menor do que no caso do Bradesco. Mas o risco de uma surpresa negativa também é bem menor. Entendi. Já o Santander parece estar numa situação oposta. A análise sugere que, após a alta recente, o banco está sendo negociado com múltiplos acima da sua própria média histórica. Então, entre os quatro, ele seria o que está com preço mais esticado. Exato. É um contraste interessante. No Bradesco, a tese é uma aposta no crescimento futuro. No Banco do Brasil, na virada de um ciclo negativo. No Itaú, se paga pela consistência. E no Santander, o preço atual parece já embutir um otimismo que ainda precisa ser comprovado. 4 grandes bancos, 4 histórias de investimento muito distintas. Ok, acho que conseguimos montar um panorama bem completo. Se fôssemos resumir as pistas que encontramos na nossa investigação de hoje, o que diríamos? O mercado, em geral, parece ter saído daquela fase de liquidação, o que exige mais trabalho, mais seletividade. Com certeza. Encontramos bolsões de oportunidade em setores que ficaram para trás, como de small caps, e vimos que no setor bancário a história ficou bem mais complexa, né? O desconto geral sumiu e o valor agora depende de acreditar uma forte aceleração, como no Bradesco. Ou de antecipar o fim de um ciclo de notícias ruins, como no Banco do Brasil. Exato. E para deixar uma reflexão final, a análise de hoje ressalta um dos temas mais clássicos do mundo dos investimentos. O mercado é uma máquina de precificar o presente. A notícia da inadimplência recorde no Banco do Brasil já foi digerida, já está no preço. A verdadeira oportunidade, a que gera valor de verdade, raramente está em reagir à notícia que todo mundo está lendo. Ela está em conseguir antecipar a virada do ciclo. A questão que fica para quem investe ponderar é como desenvolver a disciplina e a paciência para analisar os dados que apontam para uma melhora futura, como a estabilização da inadimplência, enquanto o sentimento geral do mercado ainda é negativo. Aprender a enxergar a pista sendo limpa, enquanto todos ainda estão olhando para o carro batido, é uma das habilidades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais recompensadoras. Bem-vindos ao debate. O mercado financeiro parece viver uma queda de braço. De um lado, lucros que apontam para recordes históricos. Do outro, um preço que ainda não acompanhou totalmente essa melhora. Eu defendo que ainda há muito valor a ser destravado. Pois é, eu até entendo esse otimismo, mas, para mim, o grosso da valorização já foi.
Acredito que quem entrar agora está pagando um preço justo, talvez até um pouco esticado, e assumindo riscos que não existiam há 6 meses. A janela de oportunidade clara, na minha visão, se fechou. Meu ponto de partida é que essa alta recente não foi euforia, foi um ajuste necessário. O setor ficou quase 3 anos andando de lado, depreciado, enquanto os lucros continuavam crescendo. Vamos pegar o caso do Bradesco, por exemplo, é emblemático. As projeções indicam que o banco pode ter o maior lucro de sua história em 2025, ali na casa dos 24 bilhões de reais. Mesmo assim, a cotação da ação ainda está abaixo do que era em 2021. Quer dizer, existe uma assimetria muito clara aí. O resultado operacional está num patamar e o valor de mercado em outro bem diferente. Certo. Mas é exatamente nessas projeções que mora o perigo. Esperar que o Bradesco salte para quase 30 bilhões de reais de lucro em 2026, um crescimento de quase 20%, me parece otimista demais para um banco desse porte. Se a gente usar uma premissa um pouco mais conservadora, o múltiplo preço-lucro do banco sobe para 8,5 vezes, que é basicamente a sua média histórica. Então a pergunta é, cadê o desconto? O que eu vejo é um preço justo para um cenário já otimista, sem nenhuma margem de segurança. O desconto que existia, na minha opinião, evaporou. Eu vejo diferente. O ponto-chave para o investidor, para mim, é este. O mercado está punindo o Bradesco por problemas do passado, enquanto os números já apontam para o maior lucro da história do banco. É essa desconexão que cria a oportunidade. E, no caso do Banco do Brasil, a gente tem um sinal muito concreto. A inadimplência no crédito rural, que era a grande preocupação, finalmente deu sinais de estabilização em dezembro. Dados do Banco Central confirmam isso. E o histórico mostra que, após a estabilização, vem a queda nas provisões e o aumento da lucratividade. A estabilização é um fato, eu concordo. Mas a que altura essa estabilização aconteceu? Porque, veja bem, estabilizar no topo da montanha é muito diferente de estabilizar na base. A inadimplência estabilizou no maior patamar da história do setor. Isso não é um sinal de força, é um sinal de que a situação, que era péssima, parou de piorar. E tem mais, você não está colocando na conta o risco externo. O Banco do Brasil foi apontado como um dos mais vulneráveis a uma eventual saída de capital estrangeiro. Ignorar esse fator é arriscado. Mas você não acha que o mercado está com uma memória muito curta, precificando um pessimismo que não se justifica mais? A geração de resultado é o que manda no longo prazo, e ela está em máxima histórica para o setor. O ciclo de inadimplência, como a gente viu lá em 2008, 2010, tem esses pontos de inflexão. A estabilização no pico é o primeiro sinal de que o pior já passou. Pode até ser um sinal, mas não é uma garantia. O que me preocupa é que o preço já reflete essa melhora. O múltiplo do setor em 8 vezes o lucro não é uma pechincha, está na média. Então, para justificar uma nova alta, não basta a situação melhorar, ela tem que superar expectativas que já estão bem altas, sabe? A meu ver, o mercado não está pessimista, ele está realista. Ele olhou a recuperação, colocou no preço e agora está em modo de espera, dizendo, me prove que você consegue entregar ainda mais. Resumindo minha posição, então. Eu acredito que os fundamentos estão se recuperando de forma sólida. Os lucros do Bradesco e os primeiros sinais de melhora no Banco do Brasil são a prova disso. O mercado reagiu sim, mas de forma ainda tímida, não precificando todo o potencial de geração de valor que essas instituições têm pela frente. Eu concluo que, embora a recuperação operacional seja real, o mercado foi eficiente e já incorporou nos preços. O que resta é um potencial de ganho imitado, atrelado a riscos bem relevantes, como projeções de crescimento que podem não se concretizar e essa vulnerabilidade ao cenário externo. A palavra de ordem, para mim, é cautela. No fim, acho que ambos concordamos que os próximos balanços serão o verdadeiro tiratema para ver qual de nós está lendo o cenário com mais precisão. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.